time, tudo bem com vocês? Iniciando o episódio número 76 do Fala Time Cast. E vocês não estão enganados, ela voltou, time, pela segunda vez. Minha amiga Isa. Isa adora correr, tá aqui comigo. Obrigado, Isa, por você vir de novo aqui no Fala Time Cast, por viajar de São Paulo até Piracicaba para a gente poder conversar um pouco. E antes de eu te apresentar, eu não vou te apresentar, mas antes de eu te apresentar, queria agradecer aos nossos patrocinadores. Time, se liga na vinheta do supermercado Pague Menos. Supermercado Pague Menos. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu dia a dia, com qualidade e preço justo. Supermercado Pague Menos, o parceiro oficial da sua corrida. Voltando, agradecendo os nossos patrocinadores, a Care Club Piracicaba, cuidando da sua saúde, a loja Run4, tudo para sua corrida, o energético 220 volts, a sua dose de energia, a Laser Dream Piracicaba e a Fotop, Isa. Eu acho não, quando você veio, não tinha presente da Fotop ainda, tinha? Não tinha, que a Fotop entrou depois, aí Ai, agora tem presente da Fotop. a redenção do nosso patrocinador Vou falar aqui pra que entrou Elô. depois. Pode abrir? Presente, pode abrir, é seu, Não pô. sei, né? Ah, pô, aí... Aí, ó, mais um que vai pro escritório. Deixa eu É ver. que agora vai pro escritório de... Ah. Os meus ficam colados no vidro. A escola no vidro? Ai, que legal. Quando você vê que eu não falei o porquê que a gente gosta muito da Fotop, que o nosso trabalho é criar desafios, criar metas, os eventos, e a Fotop entra para eternizar esse momento. E a última vez que eu falei com o Thiago, eu nem preciso entrar, eu tenho falado isso para todo mundo. Tem um serviço que é para estar rolando, time, se não tá rolando, vocês me desculpem, mas já entrar no ar e você comprar a foto e imprimir e chegar na sua casa. É, tô sabendo. Tá rolando já? Ainda não. Não, ainda não, mas vai rolar, time. Mas ó. vai rolar, porque eu tô sabendo dessa fofoca aí também. Vai rolar. Ó, Isadora, você quer saber a história dela, time? Você vai ter aqui no episódio número 7, que a gente gravou no dia 3 de outubro de 2024, que essa menina tem uma história incrível, que a gente contou tudo lá. Agora eu vou te apresentar a nova versão da Isa 2026. 2.6. 2.6. Ó, quando a gente veio no episódio, quando veio gravar, você tinha acabado de faltar uns meses que você tinha voltado da África. É, fazia, Em acho que outubro? 5 Você meses. foi em agosto. Não, fui em maio. Ah, em maio. Fazia 5 meses que eu tinha voltado do Quênia. É. Você teve a experiência lá no Quênia. Foi. Baixa Pace tava começando. Tinha 3 meses só de Baixa 3 meses Pace. de Baixa Pace. Não tinha nem escritório físico ainda, era só dentro de casa. Quando eu vim aqui. Ó, o que eu quero com a Isa hoje aqui, time? E assim, sabe como que é o podcast aqui? Tem as perguntas, mas aonde a gente for levando, a gente vai conversando. E eu vou começar pedindo para você resumir. Nossa, a gente tá filósofo hoje. Resumir 2025 em uma palavra. Ai, meu Deus. Em uma palavra... Olha, uma palavra vai ser aprendizado. Boa. Foi um 2025 que o principal aprendizado foi lidar e engolir o ego. Foi o principal aprendizado. Como assim? Foi um ano bem desafiador nesse quesito emocional, assim. Foi um ano que eu me coloquei em 2 desafios grandes, que foi fazer 2 maratonas. Então, para mim, por si só, fazer uma maratona já é um desafio. Dobrar ela, o negócio foi fenomenal. Uma eu lembro que é Chicago, que a gente estava junto. E a outra foi Porto Alegre. Porto Que, Alegre. na verdade, Chicago eu não sabia se eu ia, porque eu tinha sido... em 2024, dezembro, quando eu vim aqui, nem tinha sido sorteada ainda. Eu fui sorteada em dezembro de 2024 para a Maratona de Chicago, mas eu não tinha visto. Então, eu não tinha certeza se eu ia conseguir ir. Se não ia, então eu falei, eu queria fazer uma maratona e me inscrevi em Porto Alegre. Porque eu queria fazer uma maratona fria, rápida, aquela coisa toda. E aí, eu mudei de assessoria, e aí passei a ter uma adaptação muito rápida. Então, foi uma coisa assim... Foi muito abrupto. Só que eu também tinha mudado de nutricionista. E isso foi uma outra mudança abrupta de saúde mesmo. Mas foi positiva. Acho que foi a primeira vez que eu tive uma profissional que olhou para mim em 360. Não olhou só para calorias que eu como e pré-treino e pós-treino. Foi porquê que você não está dando o rendimento que deveria.
Então, seu corpo estava pronto para isso, por que que isso não está acontecendo? Foi uma investigação, assim, bem a fundo. Foi ela que descobriu por que que eu não consigo usar a quantidade de carboidrato que as pessoas usam, por que que numa maratona eu consigo usar apenas 2 géis de carboidrato, enquanto tem uma galera que usa, sei lá, 10, 8 géis. Então, foi uma coisa, assim, bem desafiadora essa parte e ter que ter disciplina além da disciplina que eu já tinha. Então, foi um ano, assim, essa parte foi bem difícil, mas eram desafios que eu tinha me proposto a fazer. Então, isso foi. E quando eu consegui o visto, fiz o visto sozinha, uma ajuda, assim, rezando, com a ajuda do meu primo. Falei, se ele vai todo ano, ele vai conseguir me ajudar, eu não vou pagar assessoria, não. E aí a gente conseguiu o visto do meu marido, do meu filho, deu certo. Eu falei, beleza, teremos Chicago. E eu tive pouco tempo para treinar para Porto Alegre. E o ciclo de Porto Alegre me ajudou no ciclo de Chicago, porque foi uma emenda, assim, deu 20 dias de diferença de um para o outro. E o resultado expressivo, ele me dividiu em 2. Então, assim, fazer uma maratona a 3h17 em junho e 2h51 em outubro, uma diferença de 26 minutos em 4 meses, trouxeram 2 tipos de pessoas para perto de mim. E foi muito difícil, porque foram as pessoas que me deram parabéns e que estavam ao meu lado e viram todo o esforço, que não foi só me alimentar bem, não foi só treinar, não foi só dormir, foi mudar completamente o ciclo para chegar em Chicago. E trouxeram as pessoas que passaram a me julgar na internet, veladamente, sem falar o meu nome, mas trazer essa parte de ela tá dopada. Então, eu não consegui ficar feliz com a minha maratona. Eu estava feliz enquanto estava em Chicago, vivendo Alice no País das Maravilhas. Quando eu cheguei no Brasil, eu vivi um inferno. Um inferno de verdade, assim, um inferno emocional, que por algumas vezes, se não fosse as pessoas, meu marido, minha família, as pessoas que estavam ali, as coisas que eu ouvia de atletas que treinavam comigo, que treinaram comigo, de treinadores que me viam diariamente e não acreditavam nos meus exames, foi assim, foi o maior desafio que eu tive. E por outro lado, eu tive que largar a mão das minhas provas. Quantas provas eu vim fazer da Chelsea, que ainda teve uma que você falou, não vai correr rápido hoje? Porque eu tive que, essa prova eu conseguiria pódio, mas esse pódio hoje, ele pode me tirar da prova de Chicago, porque eu não posso fazer intensidade hoje. Então, eu tive que aprender a engolir esse ego, de não são todas as provas que eu estou para pódio, hoje eu estou apenas para fazer meu volume, é como se fosse um treino e estou para me divertir. Então, olhar para o pódio e falar, nossa, eu podia estar ali em primeira hoje, mas não foi para isso que eu vim. Então, foi assim. E dessa mesma maneira, quando eu consegui o resultado que eu tinha me colocado tanto para fazer, eu tive as pessoas que me ensinaram a isso, me julgando. De como assim? Isso aqui é impossível. Eu não conheço uma mulher, mas você não conhece. Prazer. Foi a primeira vez, então, para você, para mim também. Então, eu fui para essa prova não acreditando na estratégia que um treinador tinha passado para mim, acreditando em mim. E aí era uma coisa assim, por que não estão acreditando em mim? O que eu fiz de errado que eu não posso chegar nesse resultado? Pelo contrário, eu fiz tudo o que eu podia dentro do jogo limpo, porque, igual eu falava, coisas que eu trouxe assim, a minha vida foi pautada em justiça, eu fiz direito para isso, eu larguei o direito por isso, porque não acreditava mais na profissão, e quando eu jogo dentro das 4 linhas, eu tô errada? Ou você que não teve capacidade suficiente para olhar e falar, nossa, ela consegue e eu tô dando pouco suporte. Então, assim, foi um final de 2025, ele foi muito mais expressivo do que todo o resto. Então, eu estava aproveitando o processo e não pude comemorar. A ponto de olhar, assim, a medalha e esconder a medalha dentro me chega a emocionar, porque, de fato, foi... É como se eu tivesse sentido uma apunhalada, assim, das pessoas que deveriam... que eu esperava, pelo menos, que comemorassem comigo. Então, eu não tive compartilhamento nas redes sociais, que para mim, sim, é importante. Tem muita gente que... Ai, tudo pelo like. Não, mas a gente compartilha tudo que a gente faz, e quando a gente comemora, a gente também compartilha com a pessoa. E você espera isso. E eu não tive. Eu tive pessoas com canais importantes
dentro das redes sociais sem saber nada da história, falando sobre a minha pessoa, mas não colocando o arroba para não tomar um processo. Então eu vi muita coisa acontecer e me afastei de provas. Então a minha última prova de verdade que eu fiz para valer ali foi Chicago. Eu abandonei o restante. Teve prova que eu estava inscrita que eu não fui fazer, porque eu tive assim, princípios de ansiedade de pensar na largada. Porque eu estava sendo julgada, eu tive fotógrafos que não me fotografavam mais, eu tive pessoas que me olhavam torto no parque. Então, assim, eu tive que aprender a lidar com o ego, não o meu, das outras pessoas. E foi muito difícil. E foi aí que também foi meu ponto de virada. Que eu falei, eu permiti que isso acontecesse. Porque se isso aconteceu, foi porque eu dei abertura. Aonde eu errei. Então, eu sempre tenho esse senso de autorresponsabilidade, que se aconteceu esse fato, são só as pessoas que não sabem até onde elas extrapolam, até onde a gente deixa que as pessoas extrapolem. Eu falei, 2026 vão conhecer então a versão elite, já que a versão amadora agradou apenas aqueles que estavam comigo e não fizeram entender quem de fato precisava. Eu falei, agora vamos mudar o jogo então. Então vamos profissionalizar essa bagaça. Aí tem no... Eu vou falar uma coisa, tá? É na força do ódio. Foi. Mas, ó, primeiro, só... Eu lembro que a gente se encontrou uma vez no final do ano passado e tal. Você falou, Gui, você viu isso? Eu falei assim, Isa, não vi. Não, mas tá acontecendo isso. Eu falei, sério? Eu, tipo, não acredito e tal. Posso estar errado, tá bom? Posso estar errado. Eu não sei quem são essas pessoas ou quanto elas significavam pra você. Esse é o problema. E aí é isso que talvez deixa Foi isso que doeu. a ferida mais aberta e tudo mais. Mas você não deve nada pra ninguém. Exatamente. Mas assim, quando a gente está colocando sempre a nossa vida à mostra, eu tenho um compromisso. Eu já te falei até para você várias vezes, né? Que a responsabilidade do criador de conteúdo, eu acho que não é só aquilo que a gente posta. É qual a interpretação que as outras pessoas vão ter a partir do meu post, a partir dos meus stories. Então, assim, eu ali também consegui ver quem de fato me acompanhava e quem só tava para ver os números que eu postava quando tinha um treino mais legal, mais forte, com pace mais baixo. Só para quem ali, o printzinho para fulaninha, compartilhando. Ali também consegui ver bastante ainda disso. Tem isso em 2025, 2026? Tem. Eu cheguei e eu falei, eu não vou fechar meu Strava. Não, pelo contrário, porque tem pessoas que olham e a gente fica cego quando umas coisas negativas dessas acontecem, porque a gente passa a olhar quem tá... A meia dúzia que fala mal faz mais barulho na nossa cabeça, enquanto tem milhares de outras pessoas te parabenizando. Então, aquilo me fez repensar muito de como seria o meu 2026. E foi onde eu falei, não, eu preciso... eu dei mais importância para essas pessoas na minha vida do que eu tinha para elas. Então, assim, esse significado das pessoas foi onde... Sabe quando você espera de uma mãe, você espera um abraço e não tem? E aquilo parece que te deixou órfão? Foi assim que eu me senti nesse rolo. Foi exatamente assim, me senti órfã. E eu falei, não, eu não posso me deixar chegar nesse nível de novo e eu também não posso retroceder, o que a gente chama muito, né, diminuir para caber no espaço que eu não caibo. Então, se eu aqui não sou aceita com o desempenho e o empenho que eu tenho na minha carreira esportiva, não é aqui que eu tenho que estar. Então, foi uma conversa, assim, muito, principalmente com Deus, porque eu precisei me fechar para entender o que estava acontecendo, para dar o próximo passo e falar, 2026 vai ser diferente. Foi assim, mas foram os últimos 3 meses, olha, vou te falar, que virada. Aprendizado. Foi aprendizado. Valeu muito, porque também, por outro lado, eu estava conversando hoje, isso com meu marido, que se tudo desse certo, ficasse bonitinho como eu esperava, eu não teria dado o próximo passo. Que também é super legal. Não. É muito legal. Infinitamente melhor do que eu imaginava. É um terreno novo. Parece, às vezes, que eu tô começando a correr de novo. Então, o friozinho na barriga,
como se eu tivesse indo fazer a primeira prova, de Não, o novo, jogo voltou. é outro. O jogo é outro. É outra coisa. É outra coisa. Então, isso foi importante. Só que primeiro, a gente sofre, sabe, aquela queda, e você rala o joelho, dói. E depois que você vê, não, valeu a pena essa queda. Porque se eu não tivesse tomado essas rasteiras, o que eu faria em 2026? Seria muito parecido com 2025? Não teria tanta emoção, eu não teria tanta revolução, e isso reverbera em outras coisas. Em mudanças que eu passei para ver até para a empresa. E aí você passa a ser até mais agressivo com as coisas que vai fazer, se impondo melhor e se posicionando melhor. Então, foi bom. Foi difícil, mas foi bom. Tá, essa foi só a primeira pergunta. Era só para você resumir em uma palavra. Foi um aprendizado. Você fez um overview do ano inteiro. Mas pegando o gancho agora que você falou de aprendizado, tá? Para quem está escutando, pegando as coisas, essa coisa ruim que você passou, como que outra pessoa não passa por isso? E assim, eu vou tentar contextualizar para quem está em casa, tá? Pegando o gancho no que a Isa passou. E a gente é amigo, Sim. se fala e tudo mais. Isa treinava já para um caceta, Sim. certo? Sempre. Mas com uma alimentação não tão ajustada. É isso aí. Minha visão, tá? De um determinado tempo, você ajustou a alimentação, mas treinou mais. Fiz as duas coisas. Isso. Você mudou a alimentação, mas você já treinava muito, começou a treinar mais. E com uma metodologia, que eu também não tinha antes. Que não tinha antes. E aí você conseguiu um resultado expressivo ao seu último resultado. Foi. E nisso veio dúvidas, julgamentos, pedras, e querendo ou não, tá no pacote, ser influenciadora, a vidraça acaba sendo maior, como nós aqui também somos enquanto organizadores. Ninguém vai jogar uma pedra numa vidraça feia, numa vidraça ruim. A turma joga pedra numa vidraça legal, né? Tem que fazer barulho. Que dica você daria? Porque assim, você é uma influenciadora, mas com certeza isso rola na pessoa física, de estar treinando em uma assessoria e se dedicar mais, acreditar mais do que o próprio treinador. Sim. Como o meu mercado, que tem bons organizadores e tem ruins organizadores, como no mercado de direito, que tem bons advogados, tem na assessoria, são pessoas e... Exato, e aí tem bons profissionais, tem não tão bons profissionais, tem profissionais que às vezes são bons mesmo, mas às vezes com volume grande de pessoas, pecou com aquele CPF que cada um é único, né? É isso aí. Não tem como... até dá para montar treino em escala, mas quando a pessoa começa a ser mais lapidada, não dá, né? Ela precisa ter uma atenção específica, e aí pode acontecer esse tipo de coisa. Que dica você daria para a pessoa não passar por isso? Primeiro, saber da sua própria verdade. Então, se você tem a consciência limpa de que jogou com a verdade, isso faz você dormir tranquila com a cabeça no travesseiro. Então, saber que eu sempre estava com a clareza e transparência de todo o meu processo, então ter consciência de que foi tudo... Isso era absurdamente feliz para mim. Porque, por um lado, o que mais doeu foi a injustiça. Então, ver as pessoas falando... Tinha, assim, uma pergunta que eu aprendi muito, que isso fez com que amenizasse a situação. Quem fala? Porque quando você pergunta quem fala, são pessoas da internet que sequer me sigam. Não sabe nem quem eu sou. É porque ouviu de não sei quem, que viu de não sei quem lá, que ouviu de... Tá, mas ouviu o que de quem? E essa pessoa veio da onde? Então, assim, me deixaria muito pior se meu marido falasse alguma coisa. Porque eu falo, não é possível, dorme do meu lado, vê tudo que eu faço. Então, isso seria, de fato, uma traição. Aí seria outro jogo que eu não sei como... Seria muito pior. Mas eu comecei a fazer essa pergunta. Quem está falando e o que está falando? Porque essas pessoas, elas tiraram de dentro delas as expectativas que elas têm delas mesmas. Então, como assim ela fez algo que eu não consigo? E aí, isso foi uma forma de amenizar. Então, assim, uma dica que eu posso dar é, se você está fazendo tudo certo, tenha consciência tranquila,
quem fala, tanto faz. Isso foi... Whatever, né? Isso, então, assim, vão falar. E a outra, eu não sigo, mas eu vejo muito a pessoa que faz, que é a Virgínia. Não tem nada a ver com o nosso mercado de esporte, zero. A menina não tem nada a ver, mas ela é tão relevante que não importa o passo que ela dá. Todos os jornais, independente da área, falam dela. Então, eu fiquei pensando, levando em consideração, o que eu faria se eu fosse a Virgínia? Porque a mulher termina um casamento, todo mundo sabe. Ela começa a namorar alguém, todo mundo sabe. Ela compra um anel, todo mundo sabe. E vai ter sempre gente falando bem, fazendo as análises e o caramba, e tem gente falando mal dela. Se ela desse importância para ambos os lados, ela não cresceria. Então eu comecei, eu até peguei uma frase, assim, vai ser polêmico, né, de Pablo Marçal, que fala, se você fica muito feliz com os elogios, claramente na crítica você vai cair. E foi exatamente o que aconteceu. Então, a primeira coisa que eu falei, tá, eu sofri o processo, você precisa sentir, deixar sentir, porque você precisa entender o que você está sentindo e o porquê. E aí depois por que eu senti isso se eu tô certa? Então essa foi a coisa. Aí veio a coisa da consciência. Então, então são pessoas assim, que resultado essas pessoas têm? É uma coisa que a gente sempre aprendeu muito com o Joel, né? O resultado, ele fala por si só. A pessoa, na maioria das vezes ali que eu vi, o resultado era menor. E eu tô falando de número, que era exatamente o que as pessoas estavam preocupadas, com o número da maratona de Chicago. Então, esse número transformou a cabeça das pessoas em ela não pode porque eu não fiz. E essas pessoas se consideravam melhores. Então, gerou esse burburinho por causa disso. Então, a consciência tranquila, o lado e quem fala é com certeza aquilo que a gente tem que levar para qualquer nível. Você organizou uma corrida. Tem gente falando mal. Vai ter atleta falando mal. Vai ter, porque a experiência de cada um vai depender também do humor que aquela pessoa acordou de manhã. Não vai ter não, hein, time? Não escuta ela, pelo amor de Deus. Vocês não falam, meus atletas não falam mal. A turma super do bem. Então, é o que a gente torna... Os que não se inscreveram falar mal. Esse sim. Sempre tem um pipoca, né? Eu sou anti-pipoca muito. Então tem essa coisa. E você entender que a pessoa que vai falar de você, ela geralmente está reverberando aquilo que está dentro dela. E aí perguntar quem meio que dava aquela... Quem tá falando o quê? Tá explicado porque fulano tá falando. Olha quem é. Olha os resultados que essa pessoa tem. Olha com quem ela treina. Olha o que ela tá fazendo. Então isso me dava um acalento de... A verdade, ela aparece. Não importa o julgamento que vai aparecer. Foi assim. Agora chega de muros da lamentação. Se eu vou pegar um gancho que você falou de pipoca, time que tá escutando. A gente não vai falar de pipoca, senão a Isa quebra o pau aqui, aí o engajamento vai lá pra casa do chapéu. Mas no próximo episódio, eu vou estar, time, com o secretário de esportes da talvez a segunda cidade que mais tem corrida no Brasil. E ele fala sobre pipoca, ele fala sobre taxa pública. Então, assim, aquela historinha de que a rua é pública, ele fala e ele conta. Isso até sem perguntar, né, Rô? Ele soltou lá e, assim, ficou muito rico. Então, fica o próximo, tá, Tina? Anotem para vocês também terem argumentos, porque é difícil você explicar que a rua é pública, quando... Não, ele falou das taxas que paga. Foi bem legal. Então, isso é importante. Principalmente uma cidade que tem número expressivo de prova. Chega de muros de lamentação, o que eu queria? Eu queria tirar os hacks, né, o mindset que você teve que mudar. Obviamente não foi do dia para a noite. A gente se conheceu em 2022. Você era meio gordinha. Gordinha com o perdão da palavra. Relaxa, eu tenho zero mimimi com isso. Quantos quilos você tinha naquela época? Acho que 76, por aí. 76. Posta eu tenho 1,61 m, tá, gente? Tá saindo hoje o episódio, a Isa vai colocar no Instagram dela Vou fazer um antes e depois. Vocês vão ver o que eu tô falando. E aí, obviamente, veio várias Tive mudanças. Recaída, voltei, várias coisas.
Mas em 25, meu, você conseguiu focar. Eu falei Posso que falar, ia a gente botar o estava em shape. evento. A gente estava em evento. E ela, vamos almoçar. Ela saca a marmitinha dela, lembra disso? Saca a marmitinha, não, vou comer marmitinha, assim, o potinho ali com as coisas pesadas e tudo mais. Meu, e o evento pegando, a gente ir no restaurante comer, ela mandando a ver na marmitinha dela. Já preparada, que estava num ambiente ali que era bem provável, né? E a gente É, comeu um monte de porcaria aquele dia. é, Você conseguiu segurar a onda. Que você teve que fazer, o que você teve que mudar neste ponto da alimentação? tá. Alimentação foi pra mim, acho que o maior aprendizado, porque, por exemplo, se eu falar hoje que tomate não está na minha alimentação, as pessoas vão pensar, mas que radical, porque tomate é saudável. E ninguém tá falando que o tomate não é saudável, mas o meu corpo não aceita. Como você fez para descobrir? Então, aí foi o ponto. Eu já comia correto, porque eu comia tudo certinho, mas primeiro ponto, eu não pesava. Então eu ia no olho. E quando eu comecei a pesar, eu vi que no olho eu estava comendo o dobro. Então começava aí. Calorias importam. E eu tinha esse estigma de, não, eu tô comendo saudável, eu tô comendo na minha satisfação. E isso eu errava muito. Então isso era um ponto. Pesar a comida fez toda a diferença. E o segundo foram os testes que a gente fez, assim. A Rafaela, que é minha nutricionista, um beijo, Rafa Kerlakian, maravilhosa. Rafaela do quê? Rafaela Kerlakian. Kerlakian. É isso aí. Incrível. Um nome difícil. Não dá nem fazer público pra ela, não dá pra falar o nome. E a Rafa falou assim, Isa, a gente precisa entender por que seu corpo está inflamado. Quando eu cheguei pra ela em outubro de 2024, foi exatamente no mesmo mês que a gente fez aqui, foi quando eu conheci ela, ela falou, claramente pra mim, pelos seus exames de sangue, você tá desnutrida. E eu fiquei, como que eu tô desnutrida? Exame de sangue. Exame de sangue. Ela pediu todos os hormônios, taxa metabólica, tudo que ela enxergava lá. E ela falou, você tá desnutrida, inflamada e provavelmente com a resistência insulínica no talo. Aí eu, tá. Resistência insulínica, pra quem não sabe, é tipo um grau antes da diabetes. Então, eu já tinha um histórico de diabetes na família, falei, não, opa, eu já cuidava disso, já fiz dieta low carb para isso e tal. Ela falou, a gente precisa entender quais são os alimentos. Então, esse foi o primeiro exame de sangue. A gente fez um teste também, teve um teste que chama biorressonância alimentar, que foi um teste que ela fez comigo para saber quais eram os alimentos que meu corpo, de bate-pronto, já não aceitava. E como funciona esse teste? Então, ele não é um teste regulamentado no Brasil. Então, foi uma coisa assim, eu acredito no teste, eu vou fazer. Ela falou, existem estudos, mas não são daqui. Ela sempre foi muito clara comigo, ó, é assim que funciona. E ele tem é como se fosse umas essências, assim, tipo perfume, que vem um monte de potinho. E ele tem ali a magnitude do negócio. Então, ele vai, como que eu posso explicar? Ele tem tipo um imã. Imagina um imã. Se o negocinho, a varinha do imã for para fora, o teu corpo não aceita. Se for para dentro, o corpo Mas aceita. o que é? Tipo, com exame de sangue? Não, você segura esse potinho, esse negocinho com esse, vamos supor, alho. Aquilo ali representa o alho. E aqui ela vai fazer esse teste. Entendi. Ele não tem nada de invasivo. Mas a gente fez o teste de sangue para comprovar. Então tem um teste de sangue lá, que ela coloca o sangue nas bolinhas lá, e aquilo vai dando os resultados, ela interpreta e faz o relatório. Então ela me tirou tomate, banana, banana, pimentão, alho, cebola. Então, assim, imagina que eu amava uma picanha com alho. Zero alho, só no máximo que você vai colocar aí vai ser o sal. E a gente descobriu que o meu corpo, acho que por ter sido obesa por muito tempo, ter feito muita coisa errada de alimentação, eu não estava mais fazendo a digestão certa nem de frango, nem de carne, nem de peixe. Então, eu passei a tomar enzima digestiva para conseguir fazer toda a digestão correta, para quando chega no intestino não inflamar e dar tudo certo com os meus nutrientes. E aí começou. Então, primeiro eu tive que retirar todos esses alimentos. E assim, olhar para o marido e falar, não vai ter alho.
né? Não vai ter mais cebola, porque eu não vou fazer 2 comidas. Então é isso. E basicamente ele tem que apoiar, porque eu cozinho. Então ele o entrou sonho no. dele ficar sem comer Foi- cebola e alho. Ele foi entrando. Então, assim, tinha coisas que eu já sabia, que eu tinha aversão. Então, pimentões de todos a gente tirou. Batata, podia batata inglesa, batata doce, me dá fermentação, e a gente foi entendendo. Então, as espinhas que eu tinha no rosto, eu postei algumas vezes, ou antes e depois das espinhas no rosto, foi a coisa mais horrorosa da vida, porque era vermelho, inchado, o meu rosto era inchado, e eu não tinha essa consciência, porque eu me via todo dia, pra mim tava normal. E aí, me secou, assim, foi assim, secou. Ela falou, agora a gente vai ver se o arroz entra ou se realmente você tem a resistência insulínica muito alta. Aí foi janeiro, introduziu o arroz. Fazendo tudo pesado, certinho, eu engordei. E aí ela falou, não tá pronta ainda. Vamos tirar o arroz. Então imagina você com uma carga alta de exercício aeróbico sem carboidrato. Tem que estar adaptado. Então a gente foi adaptando, fiz jejum intermitente. Aí foi fazendo os treinos. Quando chegou para fazer a maratona, foi em março, a prova que eu fiz da Run For aqui foi o meu primeiro teste de 5 mil. Porque o pódio, tudo foi porque eu tava num teste, né? Então eu tinha que dar o meu máximo ali. Ali eu tava começando a desinflamar. Então o corpo já respondia melhor nos treinos, eu comecei a dormir melhor, os marcadores de sono começaram a melhorar. Eu não entrava em sono profundo. Eu tinha 10 minutos de sono profundo. Agora, hoje eu tenho 1h30, 1h40 de sono profundo. Não tinha. Então, o corpo não conseguia entrar num ciclo direito. E a alimentação fez toda a diferença. Então, eu passei e falei, ok, vou seguir a planilha da nutricionista como eu sigo a planilha de treino. Eu não vou falhar. Então, não importa se tinha aniversário de criança, se eu tinha evento, a comida é a mesma. Então, não ter tantas opções para comer favorecia a minha cabeça, porque eu não precisava pensar. E não pensar em comida para quem for gordo é ótimo, porque você não fica criando expectativa de sabor. Então, vai ter o arroz com carne moída hoje de novo. É o arroz com carne moída. E até hoje, arroz com carne moída é mais fácil. E não fica seco, então eu fui adaptando. E aí foi assim que... Isso fez toda a diferença. Tirar os alimentos que inflamavam, mesmo que sejam saudáveis para a maioria das pessoas. Você falando, me lembra de uma frase assim, o que não é medido não é gerenciado. E sono... Tudo medido. Tudo. Tudo medido. De Porto Alegre para Chicago, eu tive uma diferença de menos 5 quilos de gordura. Nesse processo todo, que foram quase 14 quilos de gordura, eu perdi só 900 gramas de músculo. Então, manter o músculo foi muito difícil, porque é um alto volume de treino, com baixo volume de carboidrato. E aí o sono tem que estar ajustado. Aí eu tenho uma criança de 5 anos que acorda de madrugada. Então, você ir preservando assim, aquilo que dava e fazendo o melhor que eu podia naqueles dias. Então, isso foi extremamente importante, muito, é claro, né? O apoio do marido, porque tinha dia que eu estava estressada, porque eu não tinha conseguido fazer alguma coisa. E eu sou metódica, então quando algo sai fora daquilo que eu tinha me programado, me estressa, porque eu sei que aquilo pode interferir no dia seguinte, no outro, e aquilo eu preciso conter o dano. E aí isso estressa, e eu não posso estar estressada, porque o estresse gerencia mal o restante. Então, assim, é umas coisas que eu fui aprendendo. E uma coisa que mudou também foi a partir do recover, que eu não acreditava. Foram 11 anos correndo sem nunca ter feito uma soltura e uma bota de compressão. A primeira vez que eu fiz, falei, nossa, isso aqui é muito bom. Aí eu fiz de novo, e fiz de novo. E isso me ajudou. O recover, as massagens, banheira de gelo, me influenciou tanto na parte de desinflamação que a Rafa falou, você não pode ficar sem. Isso aqui deu muita diferença nos seus exames. Então, isso também fez com que entrasse no ciclo de verdade, assim. Então, isso também teve Também diferença. no cronograma ali, fazer Entrou no recover cronograma. é treino. Recover é treino. E eu não imaginava, porque imagina, a gente acha que é uma perfumaria. Pra que eu vou fazer isso? Não sei o quê. Aí você faz o cálculo de quanto aquilo é por semana, você vai gastar tanto por mês, pô, será que vale a pena? E, de fato, para quem quer viver melhor, e eu nem falo de performance, porque, no geral, você fica desinflamado, você fica mais disposto, você trabalha melhor. Recover é vida, pelo amor de Deus. Care Club que me diga. Eu fiz vários vídeos lendo na banheira de gelo. Em 10 minutos que eu tô na banheira de gelo, eu preciso me concentrar em outra coisa. Eu vou ler.
lendo, fiz maquiagem, várias coisas. E isso favoreceu muito. Não, mas banheira de gelo é engraçado, né? Assim, as primeiras vezes que você faz, talvez não seja tão gostosa, tão Não, legal. mas depois você vicia. Vicia. Eu não posso ficar sem banheira de gelo. Vicia esse negócio. Pois é. Ó, então vamos lá, estamos aprendendo. Alimentação, Foi. no mínimo detalhe. Também a nutricionista foi bem feliz com os testes. Foi. Não sei se a grande maioria dos nutrólogos, dos nutricionistas tem Se essa fazem, visão. se não fazem. O que eu gosto da Rafa é porque quando eu chego com, era para ter tido esse resultado essa semana e a gente não teve. Ela conversa com a minha médica do esporte. Aconteceu isso, isso e isso. Os treinos foram assim, assim, assim. E isso impactou a bioimpedância dela. Eu faço bioimpedância a cada 15 dias, faz 1 ano e meio. Então, a cada 15 dias eu vou no consultório, faço a bioimpedância. E por quê? Eu tenho a balança de bioimpedância em casa, mas eu tenho a necessidade de validação. E sabendo disso, a gente usou isso da melhor forma. Então, a validação vem dela, que é a profissional. Isso aqui não tá legal, a gente vai ter que alterar a tua dieta essa semana. E vai ter que alterar a tua dieta pro próximo ciclo. Vamos deixar você mais forte, porque vai começar 2026 com mais desafio. E aí, isso foi uma alteração, assim, em conjunto. E ela querer, porque a gente infelizmente sabe que tem profissionais que olham pra você, faz tchau, e ele só vai te ver e tanto faz o que você fez ou deixou de fazer. Você é mais um ali. Você mais um que passou o atendimento X, É. né? E pra ela não, e eu vejo que ela não faz isso comigo, ela faz isso com todo mundo. Então, no consultório, por exemplo, tem lá as meninas: Isa, olha, essa semana a Rafa pediu para te perguntar como está sendo essa semana, da adaptação da dieta. Então, esse acompanhamento é gritantemente diferente de qualquer coisa que eu já vivi. Alimentação, recover, treino. O que mudou no treino? Tem uma coisa na alimentação que eu tomo todos os dias: o caldo de ossos. Eu, em 12 anos de corrida, nunca me lesionei. Graças a Deus. Mas com 2 maratonas, eu tive medo. Então, além de fazer tudo isso preservando, eu tomo caldo de ossos todo dia. O que é caldo de ossos? É caldo de ossos mesmo. Parece óbvio, mas é isso. Cara? Então, Mas que ossos? Ou osso bovino ou osso de galinha mesmo. Só que eu compro você vai na pronto. açougue e Não, eu compro pronto. Eu já fiz em casa. Só que você cozinhar por 8 horas ossos é um cheiro não muito agradável. E você comprar pronto não tem cheiro. Então, vamos comprar pronto. Mas isso é nutricionista ou é mandinga? Como é que fala? Não. Eu aprendi caldo de ossos em 2022. Em casa deve estar se rolando, turma. Eu não sei, eu pergunto. Mas sabe quem toma caldo de osso também? O cipó. O cipó. Então, eu não tô tão louca assim. Até eu vou tomar caldo de osso. Você tá tomando, ele tá tomando. Isso será que ajuda? Tem Copa Interior dia 1º de fevereiro. Bom. Será que dá pra melhorar alguma coisa? Mas pra que serve caldo de ossos? O caldo de ossos, ele tem aminoácidos essenciais que são mais naturais do que a gente tomar em pó. E ele é muito bom para cartilagem, para pele, cabelo. Então, nesse processo que a gente está em degradação, quando a gente está treinando muito, ele também ajuda a desinflamar. Então, para mim, assim, eu não consigo ficar sem. Todo dia eu tomo 250 ml. Todo dia, no café da manhã. Todo dia. Que gosto tem? É uma sopa sem sal, pra mim. Sem os ingredientes da sopa. O caldo da sopa sem sal. E aí tem a Renata da Esportividade falou pra mim: Isa, eu não consigo tomar. Ela comprou, ela falou: não dá. Eu misturei na sopa. Falei: não importa, você já colocou. É o colágeno natural. Tá lá dentro, entendeu? Então, assim, funciona super. Pelo menos pra mim, eu não consigo ficar sem, não. Bom mas muito. O que isso tem a ver com não se lesionar? Ele ajuda na recuperação. Então, como ele é o aminoácido mais natural possível, e a gente está carente ali de aminoácido quando a gente faz os treinos e inflama, o músculo pedindo aquela recuperação, é quase como uma recuperação diária que eu tomo. Então, é incrível. É o melhor suplemento que eu tenho. Onde Substituiria fácil. Eu compro numa empresa chamada Vero Brodo, que é uma empresa, quem criou foi o ex-marido da Ivete Sangalo. Então, assim, eu compro lá. Por que eu compro lá? Comprava nas outras. Vamos fazer baixa pace caldo de ossos, pô. Olha lá, a recorrência que ele queria. Achou.
Não é cozinhar, até que a gente fala com a New Age, que é patrocinadora nossa, a gente enlata esse negócio. Em lata. Enlata. Em lata ia ser bom, hein? Aí, começando a nota brainstorm. Não, já veio aqui já. Veio o dono da New Age aqui, eles fazem pro mundo inteiro. Então, Esse aqui é o produto deles. Então, pode Mas- ser, se eles fizerem caldo de osso em lata, meu Deus, eu preciso de um carregamento. Ele vai lá, pô. É sério, de verdade, é uma coisa que eu tomo todos os Quantos dias. ml? Eu tomo 250 ml todo dia. Uma lata, É uma pô. lata. Se fosse em lata, seria incrível, porque, pô... É, Esquenta ali no micro-ondas, sei lá. Dá pra fazer saborizado. Saborizado, ainda dá pra fazer pô. saborizado, porque eu tomo saborzinho carne, né? Então o pessoal fala, pô, como que você toma isso? É Nossa, horrível. Vocês Eu falei, têm ideia gente, que a gente tá falando de sopa de osso? É? Se adicionar um whey protein, já era. Sopa então, de mas osso eu não com sei. proteína, já junta tudo já. É, mas é muito Turma, bom. vocês estão assistindo esse episódio, a gente já patenteou essa ideia. Não vai pegar, tá? Passou. Passou porque tá rolando ao vivo. Aí você perguntou dos treinos, o que foi É. diferente. Então eu tive uma troca de assessoria e eu tive treinos mais técnicos. Então, para o amador, e aí vou separar, porque eu já vi que os treinos também no profissional é bem diferente. Mas para o amador, eu tive treinos assim com periodização na semana, tive treino de pista, coisa que eu não tinha antes. Então, mudou e eu passei a treinar mais vezes leve do que intenso. Então, por exemplo, todo o meu ciclo de Chicago, 65% do ciclo foi em zona 2. Para quem não sabe, mas tranquilo, né? Então, você faz ali num ritmo confortável. E eu não imaginava que eu treino regenerativo, treinar leve para treinar mais rápido. Para mim, no grande pensamento que era, eu preciso treinar intensidade para me acostumar com essa velocidade. E não era. A ponto de chegar em Chicago descansada. Então, eu tinha feito todo o ciclo de treinamento e estava me sentindo 100% de energia. E era algo que, assim, nas dos primeiros ciclos eu não tinha sentido isso, porque eu tinha feito sozinha, então não tinha orientação, e aí fazia vozes da minha cabeça e achava que tinha que me habituar ao pace, e quando não tem nada a ver. Você precisa aprender a recuperar enquanto está em movimento, e isso eu não sabia. Então isso foi uma parte importante, e eu fiz os exames com a doutora Ana Sierra, para de Que é sua fato, médica do que é a minha esporte. médica, para poder saber quais eram as zonas de treinamento e tal. E aí eu tive que atualizar, né? Porque a gente muda as zonas de treinamento, vai ficando... Se você treinar certinho, você evolui nas zonas de treinamento. E aí isso foi importante também, porque, nossa, eu não imaginava. Respeitar a planilha, assim, do regenerativo. Imagina assim, eu estava acostumada a fazer uma prova a pace 4:10. E aí meu regenerativo era 5:50. Eu queria matar o treinador, porque fala, cara, eu tô correndo, esmagando. E não era, porque era necessário aprender a recuperar enquanto eu estava ganhando volume. E isso foi muito importante. Então, A prova que você comentou foi o circuito Pague Menos Piracicaba, que eu te encontrei no meio do caminho. Eu falei, não é caminhando, você tava assim, devagar, comparado que você tá sempre você tava Tava no meio da 5:45, galera lá, tal, trocando ideia e tal. Lembro. foi assim. Então, Sabe que eu tô chegando à conclusão que a gente conversou muito pouco ano passado. Você tá contando um monte de coisa que eu não fazia nem ideia que você tinha feito. a gente conversou pouco. A gente só se vê em prova. É. É que é assim, gente, não parece, mas apesar dele estar lá organizando a prova, ele só trabalha durante a organização. Às vezes eu tô falando com ele, pera, que eu preciso ir, eu nunca mais... Aí ele só vai. Aí só volta, foi boa a prova. Foi legal, né? Foi legal. Ó, nossa, esse vai ser um momento corrida legal. Time, vocês estão vendo, na verdade, antes de qualquer coisa, toda inscrição de prova nossa é dentro da plataforma de Ticket Sports. Então, se você encontrou inscrição de prova nossa em algum outro site, não faça E a Ticket inscrição. Sports oficial, né? Exato, Porque, porque tem até já agora Ticket Sports Traço, com dois não sei o S. quê. Por favor, leiam. Fica ligado, tá, time? E a prova que eu vou falar hoje, e é literalmente puxando o saco, porque é Baixa Pace apresenta Run for Girls, que vai rolar no dia 8 de março. E até, time, vocês já estão acompanhando aí nas redes sociais que Baixa Pace, que é a empresa da Isa, comprou a cota apresenta da prova,
mas vocês não sabem como que foi. Ela mandou uma lista, era desse tamanho, perguntando: tem permit? Tem largada de elite? Tem Percurso? premiação? Tem premiação financeira? Aí ela não gostou do valor da premiação, mudou o valor da premiação. Tem percurso aferido do CBAT? Tem isso. Uma lista de um checklist para entrar na prova. E eu achei aquilo sensacional. Tá? E aí é Baixa Pace apresenta Run for Girls, que vai rolar no dia 8 de março. E você vai escolher a porcentagem de desconto. Pensa. E agora? Pensa. E ó, só lembrando a galera. É uma prova de 5, de 10 e de 15 quilômetros. Tem premiação financeira nos 15 quilômetros. A Isa vai correr os 15 quilômetros, vai sair na Elite. E de 15 é novidade, né? De 15 é novidade. Porque eu corri em 2025 e não tinha 15. Você foi nos 10? Eu fui no 5. Nos 5. Foi meu teste de 5 mil. Bom, prova plana. A chegadinha que tem uma inclinação para afogar ali os primeiros colocados, né? Porque você acaba dando Pra ver tudo, se o né? limiar do lactato tá Tá lá. em dia, mas está sempre beirando o Rio Piracicaba. A gente fecha para trazer uma segurança para as meninas super legal. Os 15K também estão plano, porque a gente pegou os dois lados do rio. Prefeitura de Piracicaba, nosso muito obrigado. É uma corrida, time, que a gente não encerrou as inscrições ainda, mas a gente vai bater 3 mil mulheres. Então, assim, é muita mulher, é zumba, é um negócio super legal. Vai ter a loja da Baixa Pace, enfim, só coisa legal. E agora, Quanto? dia 8 de março. Quantos anos eu vou fazer? Dia 28? É que ela é 8 dias depois do meu aniversário. Então, peraí. Eu vou fazer 32 anos. Achei que você dá 50% de desconto e ia matar o Sé. 32%, né? Tá falando que eu tenho 50 anos. Você tá vendo? É amigo, de tudo, menos a intimidade. Então, pode ser 32%. Porque eu vou fazer 32 anos, vou estar com 32 anos na prova. Minha primeira prova de elite, será? Será que vai ser a primeira? Você que vai falar. Olha, Esse é legal pra começar, hein? vai ser legal, foi legal. Fiz primeiros 5 mil para determinar o que eu faria numa prova e agora entra. Acho que vai ser essa aí. Alô, treinador. Põe na agenda. E se ganhar a prova? Então, como É polêmica isso, time. Eu não sei se você devia falar, você devia pensar na sua resposta. Não, eu já pensei porque eu participei de uma prova já que isso já aconteceu. Da Quem ficou de patrocinadora, fora da dona da e prova. quem ficou de fora fui eu. A patrocinadora da prova, até hoje isso é um enigma. Enfim, então é o seguinte, como tem premiação em dinheiro, que eu pensei, se eu ganhar, eu pego de volta. Mentira. É o investimento que O fez. investimento devolve. Eu vou dividir entre as meninas. O que eu ganhar, se eu ganhar, né? Vamos lá, é que eu espero ganhar, de verdade. E aí, o que eu ganhar, eu divido com as meninas que estiverem no pódio Esse comigo. grid de largada vai estar forte. 32%. Eu ia falar pra Duda escolher, eu vou no C, que você tá mais bonzinho. A última vez que a gente pediu uma pessoa falar, a gente tomou com 50. Deu uma menininha falar, filho do cara. Só sabia falar 50, toma Falou essa. 50. 50 pessoas se inscreveram com uma porcentagem gigantesca no Pague Menos em Dayatuba. Muito bom. Pra quem se inscreveu, foi incrível. Tá aqui, foi muito engraçado. Pra quem se inscreveu... Aproveitou. Que normalmente acaba rapidinho, né? Essa minha galera foi. E 32% pra quantas pessoas? Quantas pessoas, Rô? 12 pessoas? 12 pessoas. Então, as 12 primeiras pessoas... Como vai chamar o cupom? Baixa Pace. Baixa Pace. Colocou Baixa Pace, time tá valendo... As 12 primeiras pessoas com 32% de desconto, valendo. Vai ser bom, hein? Vamos mudar? Na verdade, antes de mudar, eu vou deixar essa pro final. Que é polêmica e bem pessoal. Então, time, você fica aí com a gente até o final, que tem essa pergunta eu vou fazer só lá. Prova. Você teve a experiência de Chicago. A gente estava junto lá. Surreal. Eu perdi sua chegada, mas a Pri viu. Assim, eu quero uma mistura assim, do que a Isa
vê de positivo nas provas no Brasil e o que que ela acha que pode melhorar? Nossa, posso fazer essa comparação? Pode. Não, mas é sempre boa. Assim, obviamente tem coisa que não dá para comparar. Lá é um país de Não, primeiro mundo a e gente não tal, pode mas... comparar política pública, porque daí a gente tá fazendo coisas que aqui seria inviável. Sim. Primeiro, nossa, acho que existem coisas que vai além da organização, acho que é do povo, sabe? Vou contar uma experiência rápida que teve. Eu tava na largada eu tava no pelotão D de Chicago. E o que eu vi muito legal, que a gente trouxe até como uma experiência que pode ter aqui, que nem teve lá, mas foi uma ideia nossa até. A galera que faz número de peito aí pode ficar com a ideia. Isso se eu não patenteei antes, tá, time? Eu tenho qualquer ideia, mas vou... Ele nem sabe. Eu vi a moça passava como se fosse uma espécie de segurança no pelotão, e ela, do nada, ela bipava o nosso QR Code. Então, ela estava vendo se, de fato, a gente era a gente, porque tinha uma nossa cara lá, porque para retirar o kit. E isso fica, acho que dá para fazer no Brasil. Eu não sei como que vocês fazem, mas eu acredito que dê. Retirou o kit, é a cara da pessoa que tá lá. Então, ninguém podia retirar o kit. Começa aí. Eu acho que esse negócio de terceirizar o kit tem que ser mais controlado. Porque, infelizmente, a gente está num país que as pessoas sabem usar a criatividade para falsificar as coisas de uma maneira absurda. Então, essa retirada terceirizada eu repensaria, de verdade. Mas eu não posso. Tem uma empresa, não sei o quê. Então, assim, eu sei que isso afeta até empresas que fazem retirada de kit, mas é a segurança de cada atleta. Então, se você se inscreveu, você tem que ter o compromisso com a tua prova. Então, começa por aí. E ter essa facial. E quando ela fazia isso, eu lembrei muito dos clones que tem de número de peito. Eu vi isso acontecer na Maratona do Rio, eu vi isso acontecer na São Silvestre, e infelizmente não dá para a pessoa que está trabalhando lá como staff bater o olho e falar, é falso, não é. É difícil. Não... Eu vi números correndo do meu lado que eu jurava que era o número da pessoa e era um clone. Então, se fosse algo com, sei lá, com laser, assim, sabe? Tipo um papel moeda, que tivesse... Já tem. Então. O Chronomax apresentou 2 semanas atrás. Maravilhoso. Que vai começar aí, a tá ter vendo? uma tarja. Time sensacional, primeira mão, hein? Precisa ter. Em cima, assim, do número, igual de balada. Você não consegue falsificar. Isso, exatamente. Aquilo. E brilha. Tem que, então, tem se que você ter, bate tipo... o olho, sabe? É igual nota. Por que você sabe que uma nota de dinheiro é uma nota de dinheiro? Você coloca, ela tem pelo menos a marca d'água. Então, acredito eu que tenha que ter uma diferenciação. Tem que ter alguma coisa assim. Então, isso foi uma coisa. Mas o que me chamou a atenção, que eu falo que isso vai da consciência do povo, e aí vai além das organizações, é porque chuta qual é a nacionalidade das 2 pessoas que tentaram burlar a passagem do D pro C. Eu não vou falar, senão vou falar Me deu vergonha, porque a hora que eu olhei de longe, que eu vi na camiseta, assim, ó, Brasilzinho, eu falei, não é possível. Só que o que eles fizeram lá? Não tem essa de você, tá tudo bem, passou. Não tem o tudo bem. Pegaram os caras que tentaram passar do D pro C, para largar 5 minutos antes, e colocaram lá no final do D. E os caras ficaram do lado deles lá. Só que isso vai muito... É tão do povo que eu não vi outra nacionalidade, entendeu? Pelo menos da onde eu tava. Tô enxergando com meus olhos ali, mas foi tão claro que eu falei, não é possível. Então, o respeito ali entre as largadas foi muito legal, mas acho que essa do número e dessa retirada de kit, eu acho que esse processo de retirada de kit, ele tem que ser mais... Ele precisa ser mais, talvez... seguro, talvez mais chato, mais burocrático, porque infelizmente a corrida cresceu e com ela vem todos os tipos de pessoas. A maioria, pessoas honestas, pessoas que querem se divertir, que fazem as coisas certas, mas a gente tem uma parcela que estraga a nossa experiência. Basicamente é isso. E aí, se tem mais gente fazendo falcatrua, a corrida vai ficar mais cara, e aí a experiência compromete. Já tá ficando, né, esse número. Então, é absurdo. O papel novo é mais caro. Então, você vai fazer um check-in com facial, mais pessoas, com facial, é mais caro. Então, eu acredito que dê para usar com parceria. Eu sei que isso gera um custo, mas parceria com a Fotop, por exemplo, que tem reconhecimento facial. E aí o cara, quem retirou teu kit foi essa pessoa aqui. Não tem como, mas você não conhece.
Tu tinha assinatura, tá a pessoa aqui. Então, acho que isso pode ser uma coisa que favoreça. E assim, e que, claro, deixe organizado. Então, uma das coisas que, não falando mal, porque eu gosto muito da Maratona do Rio, mas eu estava inscrita nas 4 distâncias e eu tive que enfrentar 4 filas. Pô, se a pessoa está inscrita em 4 distâncias, então vamos supor que eu faça uma prova sua, acho que tem a meia de Pira que tem várias distâncias, tem vários dias diferentes. Se eu tiver que enfrentar 4 filas, eu vou dar em você, entendeu? Porque falar, não é possível. Você tem os meus dados, sabe que eu vou participar de mais de uma... Então tá aqui, ó, esse é seu kit do 5, dos 10, não sei da onde, assina pra mim, então, não sei como vai fazer. Mas eu não preciso enfrentar várias filas. Eu paguei 4 vezes. Eu preciso ficar em 4 filas, pagando minha hora em 4 filas. Eu paguei uma penitência, entendeu? Então, acho que tem coisas que são processos que dá para facilitar e outras a gente tem que dificultar para ter mais segurança. Infelizmente, é a vida. Mais uma ideia. Mais uma ideia? É. Nossa, pera. E agora? Eu tenho aí também é uma coisa de facial que eu não sei, né? E você tá muito ligado com facial. Você vai começar a vender baixa pace e reconhecimento facial. A gente tá nos negócios de câmeras aí, a gente tá entrando nos óculos de câmera. Mas vai ficar pra esse ano ainda. Não sei como que funciona a parte da cronometragem, mas a facial, o sistema tinha que ter não tem os pontos que a gente passa em tapete? De controle. Ele também teria que ter imagem. Não sei se foto, não sei se vídeo, porque quando eu passo e eu tô com um chip, ele pode ter... No caso dele, ele não ia passar, né? Porque eu que ia ter que pegar o número dele para correr mais rápido. Mas se fosse um cara correndo mais rápido que uma mulher, eles não estão nem aí. Eu já vi homens passarem no chip tranquilamente. É só o chip que apita, faz pipi, acabou. Agora, se for a cara dele, será que ele vai estar lá? Esse é um ponto. E o segundo, já tinha um, agora foi pro segundo porque desdobrou. O CPF, que foi pego burlando, ele tem que ter uma punição. Tem que ter. Não é que... Porque senão a gente está jogando no país que o crime compensa. E parece bobo, mas isso afeta uma experiência das outras pessoas, das segundas pessoas que estão ao meu redor. Então, eu vivi já corrida que eu tava embalada em 10 pipoca. Eu olhei e falei, eu não tô acreditando que isso está acontecendo comigo. Você imagina a minha reação. Eu falei, não é possível. E se eu falasse qualquer coisa ali, estaria linchada. Eu estava ao redor de 12 pessoas. Eu fui fazer o vídeo, eu falei, eu vou ter que contar isso aqui quando eu chegar em casa, porque não é possível. 12 pessoas ao meu lado, sem número de peito. Então, assim... Que prova que era? Maratona do Rio, 5 quilômetros. Foi aqui faltou medalha, isso aqui. E assim, por mais que a organização tem 5 mil pessoas, faço 7 mil medalhas, isso já afetou o custo. Quem vai pagar é quem pagou. E isso, pô... É assim, é um ciclo, sabe, que a gente tá olhando. Então, foi pego o número? É falsidade ideológica porque falsificou o número? Responde, cara. Tu vai responder. Eu mandei pra Vega agora, da São Silvestre, 36 pessoas que eu identifiquei. Eu mandei com nome e CPF. Porque dá pra gente achar. Porque essa pessoa que burlou uma São Silvestre, ela também faz outras provas. E eu tive mais, que eu fui colocando nos stories, os bonitos, que eu fui achando nas minhas fotos. E teve um que veio, eu quero a minha foto. Printei a minha foto. Então, o cara, ele foi de pipoca. E ele roubou a minha foto. Entende? Eu postei a minha foto, ele printou, me tirou com IA e postou a foto que eu comprei. O cara, o ato de roubar já faz parte dele. O furto veio no DNA, sabe? Então, assim, por que ele é assim? Porque não acontece nada. Então, tá de boa. Eu vou correr quantas provas? Só que ele fez SPCIT. Ele fez outras provas que ele pagou. Com o número de peito eu achei. Então, assim, se eu conseguir achar com cliques, dá pra fazer. Só que essas pessoas precisam tomar a punição, sei lá, de ficar 6 meses fora de prova. E se ela for pegando uma prova que... Não é tipo um doping. A pessoa caiu no doping, ela não fica lá suspensa. Se ela for achada, ela toma uma suspensão maior ou fica definitivamente suspensa.
Cara, tem que ter, tem que ter. E essa Até pessoa tem que mesmo ficar criminal, marcada. né? O criminal, cara, se ele falsifica um número e, eu transfiro para você o meu número, mas eu faço isso na clandestinidade, acontece alguma coisa com você, quem responde sou eu. Não é o organizador. Tu morreu com o meu número. Então, eu respondo. Não, outra pessoa morreu com seu Entendeu? nome. Tem 3 Mas filhos patriais. não é. Eu acredito que tem que ter um tipo de punição, senão a gente vai enxugar gelo e cada vez mais pessoas vão ver que isso é vantajoso. Então, são essas minhas... Boa. Sempre polêmica nossa Isa. Última pergunta. 2026. Você já falou que saiu de amadora, Sim, corredora amadora, para elite. isso. Sabe quantas corredoras amadoras a gente tem na elite no Brasil? Não, Eu também não sei, mas a gente podia ir atrás desse número. eu não faço ideia. Eu vou levantar esse número aqui. É. Quantas meninas a gente tem correndo? Daniel deve te ajudar. Ticket Sport tem dados? Ou a confederação, Também. porque de participação de provas. Você começou agora com a sua marca a patrocinar provas. Sim. Tem mais prova em vista que você vai patrocinar este ano? Eu tenho. Tem? Tenho. E outra coisa, tem um negócio que eu achei super legal que você fez em 2025, não sei se você vai continuar em 26. Baixa Peixe estava na São Silvestre, meu, stand lotado, aquele monte de gente, assim. Esse stand desse ano vai ser diferente. Ele vai ter experiência Baixa Pace. 2026 vai ser diferente. Vai ser então, diferente. confirma, vai estar na São Confirma, Silvestre? estaremos na São Silvestre. Vai estar em outras provas? Estaremos em outras provas, em São Paulo e no interior. Gostei do interior, gostei do interior. Que mais esperar da Isa, ou até mesmo Baixa Pace de 2026, pra gente ir finalizando? A Baixa Pace, eu tenho um projeto, eu não sei se eu consigo concluir ele em 2026, mas eu quero começar ele, pelo menos a parte de estudos e como que eu posso... Eu tenho o seguinte, eu vejo que, principalmente para as mulheres, faltam mulheres no atletismo, também por falta de apoio. E não estou falando de apoio financeiro, só isso não. Se a mulher ela for solteira e ela tiver um filho, ela faz como? Ela nem treina. Como que ela vai ser alto rendimento? Então, eu percebo que tem milhares de assessoria, milhares, e eu não vejo uma com estrutura para uma mãe que queira treinar, por exemplo. Não tem. Igual tem academias hoje que tem espaço Hoje em dia tem kids, academia tal. com espaço kids, mas você já viu alguma estrutura de assessoria com alguns... essa mãe que paga assessoria, falando a pessoa que tem esse poder aquisitivo, que já está nisso, ela pagaria para alguém ficar com o filho dela ali. Então, por que não? Então, a gente tem, tem um monte de gente falando no parque, como que faria isso? Monta a tenda em tanto quanto lugar... Não tem tenda em nenhuma prova. Kids. Para as mães. As assessorias fazem dinheiro pra caramba, que a gente sabe. E não tem investimento para, sabe? Porque dá trabalho? Ou simplesmente. E aí a gente não tem o fomento do esporte. Outra coisa é ter o fomento do esporte entre as mulheres. Eu entrando agora como atletismo ali, dentro da federação, eu estou vendo que eu tenho poucas colegas. Então, Sim, só um parênteses. Você é uma atleta federada agora. Agora uma atleta federada. Isso. E olhando para o cenário que a gente tem, e olhando, você fala, meu Deus do céu, não tem. Infelizmente, nós tivemos a prova, por exemplo, da Caixa Econômica Federal ano passado, agora foi em dezembro, e subiram 2 atletas no pódio. Não subiu a terceira porque não tinha. Então não teve competição. Se eu entrasse lá, fizesse os 10 quilômetros em 3 horas, eu estava no pódio. E não é pelo tempo, é porque não tem competição, não tem gente suficiente, não tem gente porque não tem fomento. Então, assim, a Baixa Pace, ela também tem eu tenho esse olhar com a empresa de que a gente conversando, por exemplo, de premiação financeira, como que eu vou atrair o esporte se eu não invisto no esporte? E outra coisa, a minha ideia eu já tinha falado isso dentro da federação e tenho fomentar o esporte como empresa, não é só você ir lá e se virem aí
eu estou patrocinando, o que eu posso fazer. Então, eu tenho a ideia de ter o Instituto Baixa Pace para ajudar para fazer isso. Então, aí o povo fala bastante mal do Neymar e tudo mais, mas um dos modelos que eu hoje olho é o Instituto Neymar. Porque ele funciona fomentando a educação para o esporte. Então, as crianças têm aquele retorno, então ela precisa estar na escola, tá? E isso vai fazendo com que as mães fiquem mais tranquilas, então elas têm acaba que você vai fazendo um projeto social de vários lados para a família ali. Então, essa é uma coisa que eu quero iniciar. Super legal. É. Eu achei que você ia falar que você ia abrir uma assessoria esportiva. Não, Deus que me livre, guarde. Eu falei, meu Deus, uma ideia boa, né? Não quero. Só para mulher, com espaço kids. Não, é assim, nas assessorias que eu já fui, até hoje eu vi duas professoras mulheres. E olha que tem gente, hein? A última assessoria que eu tava tem mais de mil alunos. 2 mulheres. O resto são todos homens. Mas, às vezes, isso também não aproxima a mulherada, porque, o marido que vai ficar com ciúme, a gente sabe que essas coisas acontecem. Então, assim, precisa ter um olhar. Eu quero pessoas... E outra coisa de assessorias. Em 1000 alunos, só tinha eu que queria ser federada? Será que não tem mais ninguém? Por quê? Porque não tem esse olhar. E eu ouvi, aluno de alto rendimento dá trabalho e não lucro. E isso, para mim, é pensar desse tamanho. É pensar pequeno. Porque se eu tenho um aluno que dá alto rendimento, que quer levar o nome da minha assessoria, ele já paga para estar ali. Por que isso não vai fazer com que eu cresça como assessoria, como marca? Então, acredito que falta esse fomento também de ter essa visão de alimentar o esporte como um todo, sabe? De fazer a roda girar para que a gente tenha atletas. Porque não adianta falar, o país, o governo não investe. Mas vai investir em quem? Me responde. Se a gente mesmo não investe na gente, como que... Então, assim, o princípio da autorresponsabilidade. Então, esse é um ponto. E como Isa, eu tenho marcas importantes a fazer. Então, eu vou participar, se Deus quiser dar tudo certo, a Maratona de Berlim. O ano. E foi muito importante para mim, porque foi a maratona, a major que eu vou participar por ter entrado por índice e não por sorteio. Porque ficar ali no sorteio, sabendo se vai, se não vai, não sei o que, foi o que aconteceu em Chicago. E Chicago me deu... Você tocou o sininho lá? Não, eu não vi. Verdade. É verdade. É Não você vi. que eu falei que não tocou o sininho lá. Se eu soubesse, tinha um vídeo meu, mas eu não vi. Berlim, massa. Tem mais alguma? Então, e eu quero fazer uma meia maratona abaixo de 1h20. E aí, isso aí vai ficar por conta do treinador decidir. Não, mas vai ter um monte de... Agora que você é atleta federada de elite, você vai ter que entrar em um monte de prova com categoria elite. Isso, e vai ter que pensar se a prova tem selo, se não tem selo da CBAT. E isso também é importante, porque eu já tinha essa visão como influenciadora. Que prova que eu vou? Tem permit, não tem permit? De verdade, porque ficar promovendo uma prova que está irregular não é minha praia. Não vai ser a minha praia. Então, agora, além de ter tudo isso, tem que pensar se ela tem pontuação, se dá no ranking, se não dá, se é oferido, se não é. Então, isso também é outra parte importante. Daí, eu acho que isso vai ser muito legal e diferente nas redes sociais. Porque ninguém fala. Ninguém fala. Né? A gente está fazendo um documentário que começou, que é a minha jornada de amadora para elite, e toda quinta-feira às 19 horas no YouTube a gente publica. Eu contratei um rapaz muito legal que ele faz toda essa edição para mim, então a gente está publicando a primeira parte, como foi os primeiros ali, tem o primeiro episódio mostrando a doutora Ana fazendo meu teste, toda essa parte. A segunda foi a entrevista com o Joel, que é o presidente da federação. Ele explicou qual o intuito da federação em apoiar o meu projeto. Que é assim, eu tenho uma meta muito ousada, que é participar das Olimpíadas de 2028. É uma meta ousada. Para muitos é impossível, mas se existe possibilidade, eu vou tentar ir dando o meu melhor em tudo que eu posso fazer. E aí ele falou, a gente apoia, você vai precisar de um treinador, o treinador está aí agora, e a gente vai treinar e vamos fazer.
Então, tem provas, o que eu preciso entender, tem prova que pontua, tem prova que não pontua, e essas provas tem que ter selo, o que não tem selo, o que vai para o ranking da CBAT, o que não vai. Então, isso faz toda a diferença, e eu nunca vi, eu não acho esse tipo de conteúdo. Porque é outro erro dos nossos atletas, e eu entendo como erro mesmo. Porque muito se fala de não ter patrocínio para os atletas de elite hoje, mas se a gente pensar no futebol, o futebol tem muito patrocínio porque ele tem visibilidade. Quem dá visibilidade? Quem dá resultado. Só que quem dá resultado também é midiático. No atletismo, quem dá resultado não quer pegar no celular. Então, se você hoje vai num restaurante e você pergunta qual é o Instagram do restaurante, por que você não vai perguntar qual é o Instagram daquele atleta? O que o Cazé TV fez nas Olimpíadas, de promover os atletas, só aconteceu porque os atletas estavam nas redes sociais. Se eu entro e me deparo com um atleta que não conversa nas redes sociais, tem um perfil fechado, o cara não quer se expor, ele não pode simplesmente achar que a empresa não quer patrociná-lo. A empresa também, ela precisa do retorno. Ela vai retornar se ela não tiver visibilidade. Então, até ofereci para ajudar os atletas na federação a fazerem isso de forma gratuita. O que eu sei fazer no Instagram, replicar para eles, porque a gente precisa de mais atletas com mídia para que tenha patrocínio. E aí sim eu posso cobrar. Pô, eu tenho um atleta que isso tem que fazer parte do trabalho dele. Ah, mas é porque ele trabalha, é porque ele isso, porque ele é. Então, mas isso é um mundo de agora. Antes igual, não tinha. É igual Ponto. cumprir a planilha. Exatamente, então tem que cumprir a planilha digital. Não, faz todo sentido isso que você falou. A gente tem aqui na cidade um atleta que chama Antônio Marco. Eu já conversei com ele no WhatsApp. Um dos melhores maratonistas que tem. A gente fez um curso para ele aqui de Instagram. Aqui dentro do escritório. E ele tá usando melhor. Cresceu no Instagram. Ele tá, O Cipó. Você pegar um ano atrás do Cipó no Instagram e agora, a forma que ele desenvolveu de conversar com as pessoas nos stories, ele faz receita. O Cipó faz receita. É esse Massa. tipo, entendeu? Então, assim, eu vi uma ação do OnlyFans que quer desmistificar esse negócio do conteúdo adulto. Eles convidaram a Letícia Buffoni, eu não sei pronunciar o nome dela direito. Eu sei que convidaram ela é uma atleta, para colocar a rotina dela. As pessoas estão pagando para assistir a rotina de atleta dela no OnlyFans. E não tem conteúdo adulto lá. Então, assim, se tem uma rede social pensando diferente, é porque o atleta deveria estar ali também. E se ele estiver lá, ele vai colher frutos daquele trabalho. Então, assim, mas eu não quero ser um influenciador digital. Mas você já é um influenciador, entendeu? Você só vai gravar aquilo que você faz. E se quiser viver bem do esporte, precisa. Então não adianta reclamar que o blogueiro ganhou passagem para ir para não sei aonde, ganhou não sei o quê, se o blogueiro fez. O blogueiro não precisa do pace. Você já tem o pace, você já tem o resultado. Tem uma história legal pra E todo contar. mundo quer saber. Então, assim, percebe que o Fábio Jesus cresceu em rede social depois do 3º lugar dele na São Silvestre. Tava midiático. Se ele não aproveitar para compartilhar as pessoas, para mostrar o que ele fez, é assim, vai guardar numa caixinha dentro de casa. E a gente não tem mais um álbum de fotos físico que a gente guarda debaixo da cama. A gente tem um álbum digital que a gente expõe para outras pessoas e que isso reverbera. Então, isso é um ponto que eu quero trazer para que mais atletas copiem. Ajudar mais atletas. Exatamente. Boa. Isa, obrigado por você estar vindo. Quanto tempo deu do podcast, hein, Juan? 1h15. Eu falei, Cid, nós só vai bater um papo rapidinho. 15 minutos só para colocar em dia. Se falamos um pouco em... Culpa sua, que em 25. some nas provas. Ó, antes de você ir embora, a gente tem o último presente. E quando você veio no 7º episódio, tinha pamonha já, não tinha? Tinha Tinha pamonha. pamonha. É minha. Então, aqui. A pamonha, você pode comer pamonha? Não sei, mas eu vou comer. Não, o Carlos só... Obrigado. Nossa, maravilhoso. Aí, ó, Por você tá, ter minha vindo. Foto almofada nova. tá renovada. Obrigado por você ter vindo de novo. Imagina, eu que agradeço. Obrigado por ter escolhido uma prova nossa para ser a primeira prova que a Baixa Pace está entrando de peso
com a Cota Apresenta, enfim, envelopando a prova, dando pitaco, sugerindo e pedindo mudança para ter uma experiência legal para os atletas ali e atletas de elite, né? Então, sim, isso foi muito legal. Obrigado, viu? Vai De ser legal. verdade. Time, Eu tô ansiosa. pela segunda vez, Isadora correr aqui no Fala Time Cast. Aê! Obrigado, Isa! Obrigada, gente.